Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus trabalha particularmente através de famílias. Nem sempre, mas geralmente trabalha por famílias. Vemos a história dos pais que eram fiéis, Abraão, Isaac e Jacó. É uma família, e vê-se que as promessas e as benções a Israel vieram através dessa família. Mas a boa nova, queridos irmãos, é que ao fim de tudo essas benções vão ser estendidas a todos os seus parentes e familiares e, finalmente, até toda a família de Adão e Eva. Sim, certamente, conforme Deus tem trabalhado com os homens, nós somos imperfeitos, corruptíveis, temos muitas falhas e muitos pecados. Mas mesmo assim, isso demonstra o amor de Deus por trabalhar através de nós e morrer por nós, embora nós não mereçamos esse perdão. Queridos irmãos, hoje vamos olhar alguns detalhes interessantes acerca dessa família, os pais dos fiéis, Abraão, Isaac e Jacó, e vamos ver também como essa família, através dessa família, Deus nos promete várias benções, mas vemos como essa família teve um feudo familiar, teve contendas dentro dessa família. E essas contendas têm persistido até o dia de hoje. Sim, têm persistido até o dia de hoje. Mas Deus, finalmente, no final, vai trazer paz em essa família inteira e, mais do que isso, em toda a família de Adão e Eva. Gregos, isto é, gentios, e judeus, isto é, israelitas. Mas antes de eu mencionar mais detalhes acerca desta família de Abraão, Isaac e Jacó, quero recordar a vocês que Deus protegeu essa família durante o período das pragas ao Egito. Sim, eles foram sujeitos às 3 primeiras pragas, mas as últimas 7 pragas dessas 10, eles foram protegidos desde a 4ª praga, a praga das moscas. Igualmente, Deus vai proteger os seus fiéis no futuro, durante as grandes séries de pragas que vão acontecer neste mundo, as quais nós chamamos a Grande Tribulação. E vai haver muitos eventos e acontecimentos terríveis durante esse período, que vamos chamar o que é reconhecido na Bíblia como o período da Grande Tribulação, que inclui o último ano do Dia do Senhor e essas 7 trombetas, e inclui as 7 últimas pragas, os 7 flagelos. Deus vai proteger aqueles que são fiéis durante esse período. Mas tal qual como os israelitas não sabiam como seriam protegidos, nem sabiam muitas das coisas terríveis que iam acontecer, eles tiveram que andar em fé, e até chegar a um ponto
tiveram de atravessar o Mar Vermelho em fé. Não sabiam até o último minuto, à última hora, como Deus os ia libertar desta situação de que estavam entre os montes e com o exército atrás deles e o mar à frente. Não sabiam como iam escapar. Mas Deus, milagrosamente, abriu um caminho para eles escaparem. Tiveram que andar em fé, ter coragem e andar para a frente. É o que nós precisamos ter, irmãos. Ter coragem e andar para a frente. Perdão. Mas precisamos de entender que isto não é só uma luta física. É uma luta espiritual. Porque, em primeiro lugar, Satanás odeia a humanidade e odeia tudo que é de Deus e, particularmente, o povo de Deus, seja ele povo físico ou espiritual. Vemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, diz: porém, inimizade entre ti, isto é, Satanás, e a mulher, que é a igreja, o Israel, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, esses falsos profetas e falsos ministros e falsas igrejas e falsas religiões, sejam elas que forem, cristãs ou não, e o seu descendente, o descendente de Jesus Cristo, que são, ou é, digamos assim, está claro, o descendente da mulher, que era Israel, que veio a ser Jesus Cristo, mas o descendente desce através de Jesus Cristo, que é a igreja que Jesus Cristo edificou, a igreja de Deus. Este, que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça de Satanás. Esmigará a cabeça de Satanás, como lemos em Romanos 16, versículo 20. E tu, isto é Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Sim, ferirás o calcanhar de Jesus Cristo e da igreja. Sim, tentou matar Cristo, mas Cristo ressuscitou. Tenta destruir a igreja de Deus e o povo de Deus, mas o povo de Deus vencerá. As portas do inferno não vencerão contra a igreja de Deus. E por isso vemos aqui que Satanás odeia a humanidade desde o início. E ele está numa guerra. E como ele sabe que Deus está a construir ou edificar uma família, a família de Deus, ele odeia a família. E Deus está trabalhando por famílias. E por isso ele odeia tudo que tem a ver com famílias. Quer destruir famílias, quer destruir os seus filhos, quer destruir o matrimónio, quer destruir tudo que seja relacionado com uma família. Ora, vejamos então esta família que, digamos assim, é a família inicial da fé, que é a família de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, essa família começou através, digamos assim, do pai de Abraão. Veja em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versículo 27. E lê-se assim: são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Então vemos Tera, digamos assim, que era o avô da família. Dele vieram 3 filhos. Abraão, e sabemos a história de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão. Outro veio Naor, que se casou com Milca, e daí vieram as mulheres, digamos assim, de Isaac e Jacó.
as esposas de Isaac e Jacó. De Isaac, que é Rebeca, e de Jacó, que era a Lia e a Raquel. E o terceiro filho, que é Arã, que diz aqui, gerou a Ló. E de Ló, sabemos que ele foi para a área de Sodoma e Gomorra, foi protegido, e suas duas filhas vieram a ser conhecidas com ele, digamos assim, falando de uma maneira cuidadosa, e então veio a ter dois filhos, Moab e Amon, que são parte das profecias também. E por isso vemos esta família. Através de Tera, temos Abraão, Naor e Arã, e através dessa família houve filhos e netos, e entre estes todos, digamos assim, são primos. São primos. E estas guerras que acontecem entre eles são guerras entre membros de família. Nem todos, mas membros de família. Ora, vejamos aqui, quando eu digo nem todos, é porque, por exemplo, o caso dos filistinos, que não eram parte desta família, e vê-se histórias de guerras dos filistinos contra os israelitas a saírem do Egito, contra o rei Saul e contra o rei David, uma luta contínua com filistinos, que provavelmente seriam, digamos assim, os antecedentes dos palestinos. Algumas pessoas dizem que são. Ora, vamos então continuar a ver a história desta família. Vemos aqui que em Gênesis capítulo 16, em Gênesis capítulo 16, vemos aqui a situação de que Abraão não tinha filhos. E então a sua esposa, a Sarai, que mais tarde veio a ser Sara, Sarai disse, bem, então vou-te dar a minha serva, que é Agar, para teres um filho através dela. Grande erro. Mas como eu disse, irmãos, Deus está a trabalhar com famílias, embora todos nós tenhamos muitos pecados, muitos erros. Mas a misericórdia de Deus, ele é fiel a estas famílias. Abraão foi fiel e também os seus filhos, Isaac e Jacó. Então vê-se estas benções que vieram através dessa família. Mas vê-se aqui que, e lembrem-se, irmãos, embora eu esteja a dizer que foram fiéis, não estou a dizer que nunca tiveram pecados. Tiveram muitos pecados, como vemos aqui na história, cheia de pecados. Mas há uma certa atitude aqui que Deus recompensa, que é esta atitude de caminhar e tendo confiança em Deus, tendo fé em Deus. E isso é muito importante. Mas vê-se aqui agora, aqui em Gênesis capítulo 16, a história do conflito entre esta serva de Sarai, mais tarde vai ser Sara, que se chama Agar, e Sara, porque Agar ficou grávida, e então houve este conflito. E então vê-se isso no versículo 7 a 9 de Gênesis capítulo 16, vê-se assim, tendo achado o anjo do Senhor, que é o mensageiro, a palavra anjo quer dizer o mensageiro, aquele que deu a voz do Senhor. E sabemos que aquele com quem o povo israelita falou, porque ninguém veio ouvir ou viu o Pai, Jesus Cristo veio para revelar o Pai, e por isso esta palavra, este anjo, este mensageiro, este representante do Pai que falou conosco, é quem nós chamamos hoje em dia Jesus Cristo. Então,
O anjo do Senhor, que foi o mesmo que tudo foi criado por Jesus Cristo, como lemos no Novo Testamento, debaixo da ordem e autoridade do Pai. Então, vê-se aqui, disse o anjo do Senhor a Agar, que é porque estás a fugir da tua senhora, ele diz, humilha-te e vai de volta para casa. E no versículo 10 diz, vais ter um filho, e diz assim, multiplicarei sobre o modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E vemos aí no versículo 11 que diz que o filho vai ser Ismael, que quer dizer Deus ouve, e porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E vemos que os descendentes de Ismael são basicamente as nações árabes. E vemos que, como diz aqui, muito numerosas. Deus abençoou aqui, prometeu, e essa promessa aconteceu. Diz aqui no versículo 12, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Sim, vai estar nas fronteiras dos seus irmãos, ali mesmo, os países árabes. Mas vê-se aí como um jumento selvagem. É o que a Bíblia diz. Depois, mais adiante, vemos em Gênesis capítulo 19, vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, e daí vemos, então, a origem das nações moabitas e amonitas, pois elas são parte importante de profecias também. E vê-se, são membros desta família que veio de Tera. De Tera teve o filho Arã, Arã teve o filho Ló, então Ló foi este homem que foi protegido ainda da destruição de Sodoma e Gomorra, e vemos então aí as duas filhas, vê-se aí em versículo 36 de Gênesis 19. As duas filhas conceberam do próprio pai, uma teve um filho, a primogênita, que é Moab, e a outra deu à luz, que se chamou Ben-Amim, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. E vê-se aí estas nações que vieram descendentes de família de Abraão, debaixo, está claro, do seu pai, Tera. Um bocadinho mais adiante, então, vê-se em Gênesis capítulo 21, que Abraão e Sara, ou Sarai, veio a ser Sara, tiveram um filho dos dois, como Deus tinha prometido, que veio a ser chamado de Isaac. Então, Isaac nasceu. Vê-se aqui, então, o nascimento de Isaac. Em Gênesis 22, vemos, então, esta fé. Lembrem-se, os pais da fé. O ponto importante é ter absoluta confiança em Deus. Não eram perfeitos, mas tentaram e confiaram em Deus. Completa confiança em Deus. E vê-se aqui, Deus prova Abraão, em Gênesis 22, mas também está a provar Isaac, porque Isaac não era um bebezinho, já era um homem adulto, jovem, mas era já uma pessoa adulta. E por isso vê-se aí que Isaac também foi provado. Então, vocês sabem a história dessa provação de Abraão e de Isaac, quando Deus disse, olha, vai sacrificar Isaac, e então Abraão seguiu em fé, e Isaac perguntou, mas onde é que está a oferta? E Abraão disse, não te preocupes, Deus vai providenciar. Ele não sabia como, mas teve que andar na fé. É o que nós temos que fazer hoje. Temos que andar na fé. Não sabemos como Deus nos vai proteger, mas temos que andar na fé.
depois, mais adiante, no capítulo 24, vê-se então a noiva é escolhida para Isaac. Essa noiva é Rebeca, que vem, uma vez mais, do pai de Abraão, que era Tera. Teve Naor e Milca, esses tiveram um filho chamado Betuel, e desse filho Betuel teve Rebeca e Labão. E então Rebeca e Labão eram, digamos assim, bisnetos de Tera. Então Isaac casou-se com Rebeca, que era dessa mesma família de Tera, dessa mesma família. Vê-se isso então aí em Gênesis capítulo 24. Em Gênesis capítulo 25, vê-se aí que depois de Rebeca falecer, Abraão casou-se com outra mulher, chama-se aqui a Ketura, e daí teve um bebé, ou vários filhos, mas um deles é Midian, de onde os midianitas vieram. Só simplesmente a mencionar aqui que os midianitas também vêm através de Abraão, mas para a família que eu estou a focar é a família de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a família central desta história. Ok. Então vemos que depois Abraão morre quando tinha 175 anos de idade. Vê-se isso em Gênesis capítulo 25, versículo 7 a 8. Foram os dias da vida de Abraão 175, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Okay, então foi enterrado, e então está à espera da ressurreição. Ora, depois vemos em Gênesis capítulo 25, versículo 22 a 25, vê-se aí então quando a Rebeca e Isaac vão ter os seus filhos gêmeos de Esaú e Jacó. Leia aqui, então vamos ler isso em versículo 22, e diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Estes gêmeos, já no ventre da mãe, estavam a guerrear. Vê-se aí o espírito do homem no homem, já estava nestes dois numa luta. E este é o feudo familiar principal desta família, que começou aqui mesmo, entre estes dois filhos, no ventre da mãe. Esta guerra começou no ventre da mãe, Rebeca. E depois disso, diz assim, diz o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos dias para que desse à luz, é que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chama Esaú, primogênito. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú para o suplantar, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Então Isaac já não era uma criancinha, já tinha os seus 70 anos. E então teve estes dois gêmeos. E assim, vê-se, Isaac teve também que esperar em confiança, em fé por Deus. Teve que ter fé. Vê-se a fé dele quando estava com o pai para ser oferecido, e vê-se aqui a fé dele quando esperou fielmente pela promessa de ter filhos através da sua esposa. Vemos aqui, então, agora a seguir, no versículo 29 a versículo 34 de Gênesis 25. Diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido.
Daí chamar-se Edom. Diz Jacó, vende primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então diz Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhadas lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou. Vê-se aí uma atitude. É a primeira vez que é mencionada esta atitude, mas vê-se uma atitude que está a crescer, porque já estavam a lutar os dois, desde o ventre da mãe. No capítulo 26, vê-se então Isaac, que foi Isaac a Gerar, e avistou-se com Abimeleque, rei dos filisteus, os filistinos. E então vê-se aí que ele então prosperou muito, porque vê-se no versículo 4 que Deus apareceu a Isaac, este era o filho de Abraão, abençoou, e diz assim, Deus disse a ele, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O descendente dele, que seria o Jesus Cristo, seria um descendente de Isaac. E todas as nações da terra seriam abençoadas através de Jesus Cristo. Esta benção seria estendida a todo o mundo através desta família. Deus está a trabalhar por famílias, mas através de famílias quer chegar a abençoar o mundo inteiro, todas as nações, judeus e gentios. Porque Abraão obedeceu à minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. E então Isaac, depois, ficou em Gerar, nessa localidade. Depois vê-se no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Imagine, uma que plantava teve 100. Foi abençoado 100 vezes mais por um. Que deve ser uma percentagem de 1000. Assim, se um faz 10, não é faz 10, faz 100. É uma percentagem enorme. 100% é de 1 faz 2. Isso é mais do que 100%, uma percentagem enorme. Foi abençoado. Enriqueceu-se o homem, isto é Isaac. Prosperou, ficou riquíssimo. Isaac ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Multiplicou aquilo de 1 a 100 e de 100, imagine, a 10 mil, não é? Multiplicar assim. Riquíssimo. E por isso se entulharam todos os povos que os servos do seu pai haviam cavado e encheu-os da terra. Ele veio então a crescer e ele veio a ser abençoado entre esses filistinos. Foi abençoado. E por isso vemos esta inveja que começou a existir nessa altura pelos filistinos contra as nações que vieram de Abraão, Isaac e Jacó. E vê-se aqui no versículo 16, disse Abimeleque a Isaac, sai daqui, porque já é mais poderoso do que nós. E aí vê-se que ele saiu, teve que sair daí. Ficou tão poderoso. No versículo 34 e 35, em paralelo a esta situação, vê-se que o seu irmão
o irmão de Jacó, porque estamos aqui a falar de Jacó, desculpe se eu disse há pouco, Isaac, sim, Jacó foi abençoado, Isaac foi abençoado, mas o Jacó, e vê-se aqui que, então, Esaú, que tinha 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Bereu, Eteu, e a Basmat, filha de Eluim, Eteu, e ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então vemos aqui esta nação, através de Isaac. Ele teve os dois filhos, Esaú e Jacó. E vemos aqui que Isaac foi muito abençoado. Foi muito abençoado. Mas, durante este período, Esaú casou-se ou teve filhos. Casou-se com mulheres pagãs. E por isso se tornou uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vê-se aqui que se tornou uma coisa triste para os pais. Coisa muito triste. Em Gênesis 27, vê-se aqui a situação em que Isaac vai passar a bênção aos seus filhos. E vê-se que Isaac passa a bênção a Jacó. Vê-se isso. E no versículo 34, lemos assim, versículo 34, quando Esaú veio a reconhecer que a benção tinha sido dada a Jacó, versículo 34, vemos, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. Irmãos, Esaú já era um adulto, porque lemos no capítulo 26, 34, que ele se casou com estas outras mulheres quando ele tinha 40 anos. Por isso, era um homem maduro. E aqui vê-se este homem começou a chorar. A chorar. Um homem adulto a chorar. Com profundo amargor. Com uma profunda... Ficou muito amargurado. Muito. E veja, continuando a ler. Disse a Saúl, versículo 36, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a benção que era minha. Disse ainda, não reservaste depois benção nenhuma para mim? Olha, eu tenho direito, ora, isto não era um direito de primogenitura, tenho direito à benção. Ora, vê-se aqui então que sim, ele foi abençoado, disse assim, no versículo 39, ele recebeu uma certa benção, okay? E depois diz aqui ao versículo, ao fim disso, do versículo 41, diz, passou Esaú a odiar a Jacó. Passou Esaú a odiar a Jacó. Houve um ódio. Esta atitude de ódio persiste hoje em dia entre estas nações de primos. Esse ódio tem continuado. Em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 17, Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 17. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 17. Lemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, temos um espírito de amargura com alguns membros da nossa família. Sempre começa
geralmente, entre a família, dentro da família, com a inveja. Temos um espírito de amargura, diz assim, se temos isso, cuidado, precisas seguir paz e santificação com todos, porque se não tivesse isso, ninguém verá o Senhor. Depois continua, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Foi o que Esaú teve. Estes primos, hoje em dia, ainda têm. Que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, corrompidos. Muitos vieram a ser corrompidos por causa desta amargura que Esaú teve. E nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a benção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Não se arrependeu de atitudes que ele tinha. E Deus, então, permitiu que ele não recebesse a benção. E ele, embora o tivesse buscado com lágrimas. Com lágrimas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com espírito de amargura contra outros irmãos. Principalmente na nossa família. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, voltando a Gênesis, e agora vamos continuar no versículo 36, a única razão que quero chamar a atenção a vocês aí em Gênesis, capítulo 36, é o seguinte, é que de Esaú, Gênesis capítulo 36, versículo 12, de Esaú, o neto de Esaú foi Amaleque. Gênesis 36, versículo 12. Vê-se aí que os descendentes de Esaú, que é Edom, e daí vê-se no versículo 12, diz assim, Timna era concubina de Elifaz, ora, Elifaz era filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes filhos de Ada, mulher de Esaú. Então vê-se aí que Esaú teve um filho com Elifaz, e de Elifaz ele então veio a ter este homem, chefe de família, que é conhecido como Amaleque. Por isso, Amaleque é neto de Esaú. Vemos aí, isto é tudo numa família que veio de Tera. E Esaú veio de Isaac. E isto é de Abraão. Mas Esaú, dentro deste núcleo desta família, começou esta feudo familiar enorme. Veja em Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25. Leia-nos versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e fadigado e não temeu a Deus. E não temeu a Deus. Amaleque não tinha temor a Deus e atacou aqueles que iam atrás, na retaguarda. As mães com criancinhas, os velhotes, os atacou na parte fraca, digamos aqui. Esta atitude de terrorismo ataca as pessoas que praticamente não se podem defender. Usam essas pessoas como
uma desculpa a dizer que. E fazem o mundo todo acreditar, olha que coisa. Mas eles estão atrás destas pessoas que não se podem defender. Esta atitude de terrorismo. Versículo 19. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuires, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Tens que exterminar esta atitude de terrorismo que prevaleceu através de Amaleque. Não te esqueças. E vocês sabem que esta atitude de Amaleque se infiltrou pelo mundo inteiro. Quando Saul teve a oportunidade de destruir, o rei Saul teve a oportunidade de destruir Amaleque, ele não destruiu. E por isso Deus castigou Saul e ele perdeu o reino e foi dado de vida. Queridos irmãos, esta atitude de terrorismo agora se espalhou pelo mundo e se espalha pelo mundo inteiro como uma doença que foi iniciada por Amaleque. Satanás está a usar esta raiz da amargura que se desenvolveu e que se espalhou e através disso veio este espírito de terrorismo. E então criou esta inimizade, fomentou, alimentou e, além disso, misturando bom com mau, criou ideologias com boas partes, digamos assim, com bons conceitos, mas inserindo dentro desses bons conceitos uns conceitos muito maldosos. Então aí vê-se o aparecimento nos anos 600 do Islão. Ora, nem todos os de Islão são maus. Não, porque como eu disse, eu conheço muitos muçulmanos que são excelentes pessoas, mas inseriu dentro desse Corão certos conceitos radicais muito perigosos. Satanás é um mestre de engano, de misturar bom com mau. E, irmãos, recomendo que vocês leiam o nosso guia de estudo bíblico, o Oriente Médio na profecia bíblica. Podem ir ao nosso site e baixar. Aí vem uma bem descrita explicação como esse espírito maldoso foi espalhado por Satanás. Aí veio a crescer um grupo dos Wahhabis, Wahhabi, que começou nos anos de 1700, que vieram a ser fundamentalistas radicais, e depois aí vieram vários grupos de terrorismo, vários líderes, como o Talibã, o ISIS, o movimento islâmico e vários outros grupos radicais. Infelizmente, esses grupos radicais têm causado muitos problemas no mundo. Ora, não são a maioria dos muçulmanos. Há muçulmanos que são boas pessoas, como há cristãos que são boas pessoas. Mas há alguns que estão a ser levados por este engano de Satanás para magoar e matar outras pessoas, que é muito triste, E por isso vemos esta mistura de uma ideologia, de uma religião, que é simbólico do cavalo branco do Apocalipse, que isso causa guerras, o simbólico do
cavalo vermelho do Apocalipse, causa fome deste cavalo amarelo, digamos assim, e a morte que este cavalo negro. Que as coisas hoje em dia, simplesmente, estão a ficar piores de dia a dia. Cada vez se tornam piores. E vemos então o que é que a profecia, as coisas estão a desenvolver até vir a abominação desoladora, como lemos em Mateus 24, versículo 15 e 16. Mateus 24, versículo 15 a 16. Mateus 24, 15 e 16. Diz assim: quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quando houver esta abominação desoladora, é tempo de fugir. É tempo de fugir. Isso é o que é descrito em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, versículo 13, Apocalipse 12, versículo 13, vemos aí que quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, então houve uma guerra no céu, que ainda está para acontecer. Essa guerra, essa peleja no céu é descrita no versículo 7. E diz: o dragão foi tirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão, isto é, simbolicamente, os israelitas, que deu o varão, mas que também é simbolicamente, não só Israel, que deve dar a nascer o varão, que seja Jesus Cristo, mas o Israel espiritual, que é o corpo de Cristo. E então foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Esta mulher, então, é simbólico da igreja. E para que voasse até ao deserto, até ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos, e metade do tempo, fora da vista da serpente. Isto é por 3 anos e meio, durante o período da grande tribulação. Isto, irmãos, é diferente do que é descrito em Apocalipse 12, versículo 6, porque em 12, versículo 6, está a falar de um período prévio de 1260 anos, que começou no ano de 325 desta era, quando o Conselho de Niceia, debaixo de Constantino, começou a perseguição contra os irmãos, contra os fiéis, contra a Igreja de Deus, e então isso acabou pelos primeiros passos iniciais da Rainha Elizabeth I, em 1585, que foi 1260 anos depois, quando se confrontou contra o Império Espanhol, e então 3 anos depois a Armada Espanhola foi destruída e de adiante começou a Igreja de Deus a poder sair de onde estava escondida. E por isso, o que eu estou a dizer aqui é que no versículo 13 e 14 é coisa diferente do que lemos no versículo 6. No versículo 6 foi uma coisa que aconteceu no passado, 1260 anos. No versículo 13 e 14 é no futuro ainda, que vai ser por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Em Daniel, capítulo 12, versículo 11, Daniel, capítulo 12, versículo 11, lemos aí que a abominação desoladora será 1290 dias. Daniel 12, versículo 11, diz aí que a abominação desoladora será 1290 dias. Diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário, ou digamos assim, o diário, porque a palavra sacrifício não está no original, e algumas Bíblias têm isso em itálico, em que o diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda mais 1290 dias.
Ora, sabemos que a perseguição é de 1260, por isso vai ser um mês antes dessa grande tribulação iniciar. E por isso vemos aqui que vai haver um período em que as nações, o povo de Deus vai ter que fugir. Porque diz, vamos ler em Mateus 24, quando vires a abominação desoladora, que aqui é 1290 dias, foge. Então temos basicamente um período de 30 dias. Okay? E depois lemos também em Daniel capítulo 11, que está a descrever este período da abominação desoladora e de vários acontecimentos que acontecem à volta. Estamos aqui a ver acerca dessa altura. Em Daniel 11, versículo 35, alguns dos sábios querão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Esse rei, está aqui a falar do rei do norte, que conhecemos que vai ser este reino europeu, que se estabelecerá com 10 reis, e um rei sobre esses 10 reis, que vão dar o poder a esse rei do norte, fará segundo a sua vontade, e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E por isso estamos aqui a ver esse império, digamos assim, a ser restaurado, digamos assim, um império romano restaurado, que seria o Reino do Norte, seria baseado na Europa. Aqui esse se vai levantar, vai causar essa indignação. Esse reino, no versículo 37, o Reino do Norte, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Pensará que ele é superior a tudo. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, isto é o diabo, e um Deus que seus pais não conheceram. Será, talvez, alguma coisa que as pessoas não conheciam, mas que vai acontecer, talvez, uma coisa através de inteligência artificial, quem sabe? E diz assim, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Então, continuando a ler aqui no versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prémio. No tempo do fim, então, depois o rei do sul vai lutar contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele. Na versão do rei James, diz assim, com a violência de um enorme furacão. Isso porque a palavra hebraica sawar, que é a palavra hebraica 8175, tem esse significado, o género de um medo através de um furacão. Vai arrebatar contra ele com a violência de um enorme furacão, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes quem? O Edom e Moab, os filhos de Ló, e as primícias dos filhos de Amon. Sim, este é, digamos assim, seria as áreas aí da Jordânia. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Isto é o reino do sul. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etiópios o seguirão. Isto também vão cair. A Líbia um bocadinho na África, um bocadinho mais para o Oriente, e os etiópios um bocadinho mais para o sul também vão ser tomados. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, isto é, de países como a Rússia e a China, e a Coreia do Norte
e outros, provavelmente, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte, isto é, Jerusalém, Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, como vemos em Apocalipse 7 e 18, vê-se assim o seu fim, e principalmente o seu fim final vai ser, como é descrito em Apocalipse 19, versículo 20, quando Jesus Cristo retornar e vai destruir esse rei. Ora, vemos então aqui que vai haver esta grande luta. Entretanto, as nações de Israel vão ser protegidas por Deus de maneira que não sabemos como, mas vejam aqui que, por exemplo, em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12, porque vai haver muitas guerras à volta desse povo e dessas nações, e lê-se aqui em Zacarias capítulo 12, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem. Vê-se aqui 3 provas do poder de Deus: que estendeu o céu, que fundou a terra e que formou o espírito do homem no homem. Esse é o grande poder de Deus, fazer com que o homem tenha esta capacidade de entender coisas. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear e um cálice de tremor para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Todas as nações vão tontear. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se juntarão todas as nações da terra. Irmãos, vão-se lutar contra este povo. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que os montam sobre a casa de Judá, abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Provavelmente a própria vinda de Cristo, quando ele vai fazer isso. E vê-se aqui que vai haver uma contínua agitação à volta deste período do fim. Coisas muito graves que vão acontecer. Também lembrem-se que Deus tem preservado o seu povo. Veja em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, e guardou-o como a menina dos olhos. Deus guarda o seu povo como a menina dos olhos. Sim, vão ser castigados por causa dos seus pecados, mas Deus tem preservado este povo. Muitas nações que existiam durante este período em que os israelitas saíram do Egito, essas nações desapareceram. Mas as nações desta família, através de Tera e Abraão, Isaac e Jacó, continuam. Vejam também em Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, versículo 7 e 8. Zacarias, capítulo 2, versículo 7 e 8. Tive de noite uma visão. Perdão, capítulo 2, não é capítulo 1. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Cuidado, não esteja a tocar na menina do olho de Deus. Essa é uma proteção que Deus promete. E por isso, irmãos, vemos que Deus tem trabalhado através de famílias. O pai dos fiéis, Abraão, Isaac e Jacó.
essa família, as promessas que foram dadas a Israel. E sim, vão ser castigados porque desobedeceram. Mas, ao fim de tudo, essa família vai ser abençoada no reino milenar e através dessas famílias e conexões, essa benção vai se espalhar ao mundo inteiro. Veja em Isaías, capítulo 19. Isaías, capítulo 19. E vamos ver então o versículo 21. Isaías, capítulo 19. Versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Simbolicamente, o reino do sul. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. As religiões falsas que têm seguido vão desaparecer. Vão respeitar a Deus. Versículo 22. Ferirá o Senhor os egípcios. Ferirá, mas os curará. Sim, vai castigá-los pelos seus pecados. Tal como Israel vai ser castigado pelos seus pecados. Mas depois vai curar. Converter-se-ão ao Senhor e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito, que é do Reino do Sul, até à Síria, que representa o Reino do Norte. Os assírios irão ao Egito, o Reino Norte e o Reino Sul estarão em paz. E os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Haverá esta paz entre essas nações e ambas vão adorar a Deus. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma benção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria a obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Sim, finalmente vai haver paz entre estas nações que estão em guerra. Estas famílias e estas nações que tiveram contacto com Israel. E, como Jesus Cristo diz, ao judeu primeiro e depois ao grego. Isto é, aos israelitas primeiro e depois a todas as outras nações gentias. E ao fim disto tudo, esta paz, este amor e esta família de paz e alegria mundial se espalhará à família inteira de Adão e Eva. E por isso, lembrem-se, jovens adultos na igreja, que Deus vos vai proteger. Em Lucas, capítulo 12, versículo 32, se lê. 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, vivemos em tempos difíceis, mas temos que andar em fé, confiando em Deus, tendo cuidado, orando sempre, para que sejamos contados como dignos para escapar às coisas que vão acontecer. Porque Deus nos vai proteger. Como diz em Lucas 21, 36. Deus nos protegerá se nós formos considerados dignos. Quer dizer, estamos a orar e a ter cuidado de nós, a vigiar, para sermos fiéis a Deus até ao fim, em completa confiança nele. Por isso diz, não temam,
ao pequeno rebanho, porque o Pai quer dar a vocês o seu reino.